Bem, Um o prazer. tema hoje então é falar do 3D Bolt, é isso? É, 13 bot, Bot. exatamente. É um nome que a gente encontrou para traduzir o que de fato é, entendeu? Entendi, É, a ideia é um tratamento sem uso de brackets, entendeu? Então é entendi. 3D porque a gente usa a tecnologia 3D e bot porque é brackless orthodont treatment. Ah, ótimo. Então é isso E, aí. e me fala exatamente então assim, como que surgiu isso aí, como que aconteceu essa técnica? Na verdade, Milani, essa técnica ela vem surgindo desde de 2092, tá? Isso começaram alguns artigos sendo publicados falando sobre as contenções ativas. E aí as pessoas começaram a usar uns fios de níquel-titânio para corrigir pequenas recidivas, entendeu? E aí a coisa foi evoluindo um pouco, isso muito mais na Itália. E aconteceu em 2008 uma publicação importante do Cosolino, tá? E da Ana Marinello, e essas publicações foram marcantes, e tem muito pouca coisa escrita sobre isso, na verdade, entendeu, Milani? A gente publicou dois artigos recentes, entendeu? Na verdade, aqui, olhando aqui, o Aldo March falou das contenções, uma publicação na Journal Clinical Orthodontics, e depois o Eric publicou no American Journal em 2000, deixa eu dar uma olhadinha aqui exatamente, em 2001. E depois o Musilli publicou é, em 2008. Então, daí Entendi, para frente, são poucas publicações, são 9 publicações relacionadas a esse assunto, e daí de lá para cá mudaram-se os nomes, entendeu? Primeiro começou com o nome de uma contenção ativa, depois passou para ser chamado de BFO, que seria Brackless Fixed Orthodontics, e depois veio o italiano, o Alessandro, que falou de filo invisibile, ou seja, quando ele passou a colocar em 2007 o fio pela oclusal dos dentes. E aí, depois que a gente fez o curso dele há um ano e meio atrás, eu e o Ney Tavares, e a gente percebeu que precisávamos colocar um pouco de tecnologia nisso para ter mais previsibilidade. E aí foi quando a gente colocou o nome 3D e seguimos o nome Brackless Orthodontic Treatment. Então, na verdade, a gente deu um upgrade nessa coisa aí da previsibilidade, dos desgastes proximais, do quanto vai protruir, de como vai ficar o arco no final, de quanto vai expandir, se vai fazer distalização ou não, entendeu? entendi. Então, e aí surgiu realmente uma técnica, na minha opinião, entendeu? Que a Sim, gente colocou o nome de Brackless 3D Brackless Orthodontic Treatment. Então, é basicamente isso, entendeu? entendi. Esse nome É, então são vocês que criaram, na verdade, exato, nós vocês criamos e aperfeiçoaram a técnica. exatamente. Aperfeiçoamos a técnica, criamos e registramos o nome, enfim. E estamos trabalhando em cima disso e estamos fazendo casuístico. Tem muitos casos em tratamento, entendeu? Tem pouco tempo que a gente está trabalhando, um ano e meio, mas já tem muitos casos, entendeu? Tem muito resultado bom, entendeu? E rápido, entendeu? E Entendi. isso, só que a gente associa isso com, na finalização com os aligners, para fazer o controle dos toques progressivos, entendeu, Milano? Entendi. Porque como é que você vai controlar o toque geral com o fio passando pelo ocluso palatina? Isso, claro que ninguém vai entender e de fato não acontece. Mas você consegue controlar individualmente o dente. Um toque de um dente individual, você faz alças parecidas com as alças de Berg, entendeu? E você Entendi. faz o controle do toque individual, ou de um grupo de dentes, mas não no tótum da ortodontia, entendeu? Então Sim. ela é associada, é uma técnica, na verdade, híbrida. E, por exemplo, você pode começar um caso com a técnica 3D Bolt e finalizar com aligners. Você pode começar com aligners sem contemplar as rotações de premolares, por exemplo, que é muito difícil fazer com aligner. Uma rotação acima de 20 graus, 25 graus, fica extremamente difícil fazer com os aligners. E você pode fazer isso com o 3D Bolt, fazer os movimentos verticais e os controles de torque você faz com os aligners, entendeu? Você segmenta a Entendi. coisa Você faz na uma sua técnica, então, programação. como se fosse Híbrida. híbrida. Você começa com. Ela é Ela é completamente uma híbrida, híbrida. então.
Ela é Só uma que é uma híbrida. híbrida sem brackets. Sem brackets, completamente sem brackets, porque Completamente sem brackets. você passa por fios, fios ocluso palatais e aligners, então não tem Entendi. brackets. E como que Entendeu? É bem funciona? interessante. Como que você faz isso? Como que é o planejamento de tudo isso? O planejamento é feito em cima de um protótipo. Tá? Então, na hora que eu faço o planejamento, vou te colocar aqui um videozinho rápido Tá, pode pôr. e aí eu acho que as pessoas vão entender melhor, tá? Tá. Ok? Pessoal, só vou tirar os comentários, tá? Por enquanto, para você agora você poder passar o vídeo, depois eu volto. Tá aqui, só um Vamos lá. minutinho, tá? Só um instantinho. Acho que vira aqui. Isso aqui. E aqui a gente tem aqui uma pergunta que se isso vai funcionar, né? Porque você imagina um fio passando por oclusal, aqui na Sim. palatina, sem brackets. Então isso deixa a pessoa um tanto quanto você questiona, tá? Então isso aqui é um resultado de uns 8 meses de tratamento, como a gente fez com o Thunderbolt. Mas a pergunta que você fez é como é que funciona, entendeu? Como é que isso acontece? Aqui eu sei exatamente quanto que eu vou protruir. Tá boa a imagem aí, Milani? Tá ótima, perfeita. Aqui eu sei quanto que eu vou protruir, quanto que eu vou desgastar, quanto que eu vou expandir, e se eu quiser distalizar, também sei. Porque tem um projeto que foi feito num software tridimensional. Então, isso vai ser tudo guiado por esse projeto, entendeu, Milani? Entendi. Muito bem. Então, você sai daqui e vem para cá. Tudo aconteceu, tá? Aconteceu dentro do que o ortodontista queria. Ok? Aí você diz, como assim? Aqui um outro casinho também, que a gente fez desgaste, expansão, tá? E em tratamento aqui. Isso em 4 meses. Tá? Aí você vem e vem aqui e vai ver agora o que, é que a gente faz no vídeo. Tá? Então você tem aqui, a gente usa o ArtAnalyzer, que faz todo o projeto do só um minutinho, Milani. Um segundo, tá? Tá bem? Pronto. Aqui é o AutoAnalyzer, fazendo a movimentação dos dentes, e ele me diz todos os pontos que eu quero fazer desgaste e onde eu preciso fazer desgaste, como vai terminar a boca no sentido de formato de arco, tá? E os contatos, se eu vou distalizar, se não vou, se eu vou desgastar. Isso tudo o software me passa e também me diz quanto tempo eu vou tratar, porque eu faço o cálculo em graus e em milímetros da minha movimentação. Não só no AutoAnalyzer, como no CAST. A gente faz isso no CAST também. E aí depois eu prototipo os modelos. Em cima desses modelos, nós trabalhamos os arcos. Então, os arcos vão me dar o norte de formato, de perímetro, de quanto eu vou protruir, de quanto eu não vou protruir, se eu vou precisar usar uma ancoragem esquelética para distalizar ou não, se eu vou precisar intruir molares com uma ancoragem esquelética, entendeu? Enfim, é uma ortodontia como outra qualquer, tá? A diferença é que ela é ocluso palatal, ela é confortável e ela é imperceptível, tá? Essa é a diferença. Ela é mais confortável, sem dúvida nenhuma, que a ortodontia lingual e que o aligner, e ela é previsível, porque tem todo um planejamento. E que, na minha opinião, esses planejamentos deveriam ser todos feitos sempre, tá? Sempre assim, todo o tratamento ortodôntico deveria passar por um projeto tridimensional de planejamento. No software da AutoAnalyzer, a gente tem também o estabelecimento das guias. Então a gente testa no articulador semi-ajustável, como é que estão as guias, quanto vai extruir de canino, enfim, para terminar a conclusão funcional. Tá? Então todos os princípios ortodônticos eles são preservados. Nós não trabalhamos simplesmente alinhando e nivelando dentes. Tá? O Sim. alinhamento é feito, o nivelamento é feito, mas é feito dentro das orientações ortodônticas e dos nossas exigências estabelecidas, porque a gente estudou a vida toda em ortodontia, entendeu? Então, esse é o princípio. Então, por isso que a gente chama de Thunderbolt. Na hora que a gente termina o projeto, é impresso todo um planejamento, onde diz onde vai desgastar, o que vai protruir e o que vai expandir. E em seguida a gente Entendi. prototipa o modelo e aí prototipa o modelo final. E no modelo final nós construímos o arco que vai ser estabelecido e trabalhado durante todo o tratamento. Um arco ocluso palatal. Entendi. Ok? Então isso tudo foi idealizado por mim e pelo Ney. E nós estamos trabalhando nisso, entendeu? Já publicamos 2 artigos sobre esse assunto.
E estamos dando os cursos, e estamos gerando muita casuística, entendeu? Para Entendi, trabalhar casos com mordida aberta, casos com mordida cruzada, casos com tracionamento de canino, enfim, estamos trabalhando em cima disso, tá? Deixa entendi. eu te... E É esse arco basicamente isso. é um arco único ou não? Você vai trocando? Não, não, não. Esse arco precisa ser trocado a cada 2 meses. Ele Tá. entra num processo de. Esse aqui é o Ney, que a gente O trabalha junto, Ney, desculpa eu não ter sim. mostrado, trabalhando juntos, tudo um trabalho meu, Ney, dele, da minha irmã Cristina, enfim, trabalhando junto. Muito bem. Pode perguntar, Milano, por favor. Não, era só sobre o arco. E tem uma sequência de arco, você vai subindo o Tem arco uma como ortodontia sequência, normal? exatamente. Entendi. Na verdade, trabalhamos basicamente com 4 tipos de arco, entendeu? Na verdade, o arco utilizado é um arco de níquel titânio, um arco 012 ou 014 ou 016 níquel titânio. Mas trabalhamos com o arco também coaxial, o Respond, tá? Da Ornico, que é para fazer as alças e as multi-alças, para Sim. abertura de espaços e para fechamento de espaços. Eu te mostro aqui também. E Entendi. trabalhamos também com os arcos de o aço australiano, para fazer as alças de retração, que é muito bom. Sim, sim. Entendeu? Ele é mais duro, né? É O mais duro, australiano. mais duro, mais duro, mais duro. Sem dúvida, sem dúvida. Entendi, interessante. E você, Ah, quando coloca o oclusal, o paciente tem um contato oclusal em cima dessas resinas que você dessa cola? resina. Exato, exato. E, Você então, ajusta, faz o ajuste, né? Ajuste da oclusão. Ajusta em 4 pontos. entendi. E aí o paciente sai bem ajustadinho, entendeu? E a cada consulta você tem que tirar tudo isso e recolocar um outro arco. Mais ou menos. Deixa eu te mostrar aqui um videozinho. Primeiro, eu te responder a primeira pergunta com um vídeo que eu acho que fica legal. Sim, é Tá? claro. Vou te mostrar aqui. Porque aí, sobre o desconforto oclusal, tá? Deixa eu pegar Tá. aqui, mostrar aqui o vídeo e aí você vai ver. Vou tirar os comentários, tá? Tá bem, tirei. Ah, Aqui tem um paciente que está usando o 3D Bolt em cima, superior e inferior, tá? tá. Ele abriu a boca, eu estou mandando ele abrir e fechar. Superior. O aparelho está na boca, superior e inferior. Tá. Fecha. Como é que tá a música? Tá boa? Ah, legal. Fecha um pouquinho, né? Mas nada demais. Ok, perfeito. É isso aí, você viu, né, Milane? Vi, Então, interessantíssimo. bem tranquilo no que diz respeito a. Deixa eu virar aqui a imagem. Só um pouquinho. Isso. Em relação à oclusão. Mas você fez outra pergunta depois disso, que eu interrompi. É, não me lembro agora. Tô Não fazendo tem tantas problema. perguntas. Mas fica à vontade, pode Não, a fazer pergunta à vontade. Tá? troca A gente dos está batendo arcos, papo aí. sim, é porque na verdade essa é uma técnica extremamente diferente. Eu acho que muitos que estão assistindo aí também tinham. Eu vejo, porque eu vejo muitas publicações suas sobre a técnica, mas eu na verdade não conheço a técnica. Então eu estou vendo pela primeira vez, É, estou achando fantástico a técnica. E me fala, qual que é a limitação que tem esse aparelho? boa pergunta, né? A limitação. A gente está descobrindo a limitação dela ainda, entendeu? No curso que nós fizemos em Milão, com o de Alessandro, ele não mostrou tratamentos de classes 2 nem tampouco de classes 3, entendeu, Milano? Sim, Mas nós estamos tratando classes 2 e classes 3. E aí estamos evoluindo isso aí, tá? Então, assim, para já, eu acho muito de bom tom as pessoas não se arriscarem nos classes 2 e classes 3, entendeu? E tá. trabalhar em cima dos classes 1 para já, tá? Mas Sim, a gente está trabalhando firme nos classes 2 e classe 3, tá? E mordida aberta entendi. estamos trabalhando também pesado. Ele contraindicou lá o uso desse aparelho na mordida aberta, mas a gente mudou um pouco a filosofia disso, porque a gente está trabalhando com o formato mushroom, corrigindo primeiro a mordida aberta e ficando só, sem usar o oclusal, usando só a palatina e as linguais. E em seguida a gente, e uso de elásticos, ou mini parafusos, enfim. E em seguida a gente trabalhar com o ocluso palatal, entendeu? Fazer só o ocluso palatal depois que corrigir a mordida aberta, entendeu? Então é Entendi. isso que a gente está fazendo. Tá? Deixa eu Entendi. pegar aqui as A outra imagens pergunta aqui. que eu tinha feito era sobre a troca do arco. Como que é feita essa troca? Se é a cada dois Sim, meses, sim, se é sim. mensal? Essa troca é feita a cada 2 meses, tá?
Deixa eu te Tá, mostrar uma imagem aqui, também é legal, porque é feita a cada 2 meses e você não precisa trocar o arco superior e inferior na mesma consulta. Porque é trabalhoso você tirar o arco e colocar o arco. entendi. Você precisa ter todas as broquinhas. Nós criamos um kitzinho da Sorensen de brocas, bem chamado 3D Bolt. Enfim, mas você consegue trocar. Hoje eu consigo trocar esses arcos em 10 minutos. Tá, Então eu troco um arco superior em 10 minutos. Mas no começo era uma meia hora, entendeu? Mas assim, é uma técnica que exige também trabalhar com uma boa auxiliar. Porque eu preciso da auxiliar fotopolimerizando e o ortodontista segurando o fio, determinando os movimentos, entendeu, Milani? Então, esse movimento dado pelo fio, você desenha isso na boca com o Sputnik e fazendo as movimentações, tá? Vou te sim. mostrar uma imagem aqui, por exemplo. É bem interessante isso aqui. Eu estou fazendo aqui um movimento de vestibularização dos incisivos, lingualização dos laterais, e isso eu preciso que alguém me ajude. Eu estou usando fio dental para amarrar, tá? Então, se eu trabalhar a 4 mãos, entendeu? É Entendi. bem interessante, bem interessante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso que você mostrou, você poderia voltar agora, se fizer um favor, eu vou tirar os Claro, comentários. claro, claro. Nesse caso, você falou que está lingualizando o lateral. Como que você consegue controlar essa lingualização, sendo que o arco está passando em todos os dentes e não tem uma ancoragem posterior? É uma boa pergunta. Você, no projeto, você tem uma expansão, uma vestibularização e uma lingualização simultânea desses elementos dentários. Se você disser, olha, eu quero lingualizar o lateral e não quero protruir os incisivos, se for esse o seu projeto, tá? Aí você não toca nos incisivos, expande os arcos lateralmente, faz os desgastes prévios e você não muda a posição dos incisivos, porque você nem tampouco cola nos incisivos, entendeu? Você não Ah, chega nele. entendi. Se você Você não tiver chega. esse projeto. Nesse caso, eu quis protruir um pouco e lingualizar um pouco laterais e vestibularizar incisivos. Mas se você não quiser, por exemplo, que não aconteça nada nos incisivos superiores, você simplesmente expande primeiro e não prende o arco nos incisivos centrais, entendeu? Entendi. Ou se Você, você quiser distalizar previamente, você pode distalizar também, entendeu? você chega a utilizar com uma resina como se fosse um tipo de tubo, como aqueles Na verdade, você passa o arco ou não? a resina é um tubo. A Ah, resina é um tubo. Se você quiser fazer distalizações e ancoragem, você faz assim, entendi. entendeu? Perfeito. Então, é ortodontia, cara. Assim, não, é usar o que você sabe de ortodontia e tocar o bonde. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que a resina é um bracket. Porque Entendi. a gente chama de brackless, mas o bracket é a resina, entendeu? Entendi. E o fio Entendi. desliza nesse segmento. Então, isso Você acontece coloca, então na tranquilamente. verdade você coloca a resina, mas o fio ele pode deslizar ali para você fazer uma distalização, fazer Ele uma mecânica precisa, com. ele precisa, ele precisa deslizar, a não ser que você não queira que ele deslize. Você tem um Entendi. segmento de dente que você não queira que tenha movimento, então você não deixa ele deslizar. Você usa um Entendi. artifício para não deslizar, entendeu? Entendi. Então é Perfeito. bem interessante o processo, tá? Então tem uma Bem interessante. técnica, na verdade, para você colocar essa resina. Não é de qualquer, não é ir Exato. lá e colar. Você tem uma técnica. Agora dá para ver bem que ele Isso, passa no meio. exatamente. Entendeu? Você coloca, esse fio ele é encerado, ele tem um deslize, entendeu? Enfim, Sim, é toda uma mecânica que você estabelece para que a coisa aconteça, entendeu? entendi. Então, na verdade, você fazendo esse 3D, esse resultado ele fica totalmente previsível. Você Claro, consegue claro, fica prever com completamente 3D. previsível. Claro. Entendi. Aqui, por exemplo, você está vendo 2 segmentos de fio, está vendo um seccionado de central a canino. Isso é interessante porque se você pensar que a cavidade, os dentes, né, eles são mais divergentes nas incisais e menos divergentes nas cervicais. Isso até foi interessante no trabalho do Takemoto, que ele publicou em 2010 na American Journal, acho que foi na American Journal isso, em 2010. E ele mostrou que com 3 formas de arco, e colocando os braquetes linguais muito mais cervicais, ele consegue estabelecer um arco straight, entendeu? Sim, sim. E nesse caso aí que eu estou te mostrando é que o arco entra straight nas oclusais, nas palatinas, mas eu preciso de alguma coisa mais nas incisais, entendeu? Aqui. Então eu Entendi. tento com o segmento de arco e solto o fio principal no lateral e o lateral vai fazer o movimento, entendeu? Você faz Enfim, muito só do lateral. faço o movimento só no lateral, entendeu? E aí vou buscar o Entendi. lateral lá fora, porque para o cervical já não consegue mais, entendeu? Então tem uma Entendi. série de detalhes que a gente está desenvolvendo, eu e o Ney,
e que diz respeito à evolução da mecânica, tá? Assim, as rotações de dentes posteriores é uma coisa encantadora, entendeu? Você pegar um premolar, girar, não se preocupar que se vai girar ou se não vai girar, entendeu? Porque ele vai girar, entendeu? Ele Entendi. vai girar e pronto, não tem essa coisa de não girar. Quando eu olhei pela primeira vez as projeções e as publicações de Alessandro, eu fiquei encantado, entendeu? Eu disse, cara, se funciona com ele, deve funcionar comigo também. Foi o que eu pensei, entendeu? Não, E fantástico. de fato funciona, entendeu? E esse fechamento de espaço também com alças, entendeu? Então, assim, é uma mecânica bem evoluída, bem interessante. Então, você pode usar os elásticos de classe 2, se você quiser usar, elástico classe 3 para perder a ancoragem, pode usar micro parafusos, Você enfim, põe os botões para utilizar. exato. Bota os botões na lingual, então, na palatina, nos caninos aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo o botão? Sim, Nos caninos e nos molares. Aí você usa a mecânica de classe 2 ou de classe 3, se você quiser usar. Então, esse aqui é um fantástico. resultado de uns 15, de 5 meses. Essa menina estava com 5 meses de tratamento, saiu dessa situação aqui que você está vendo, ó. Com 5 meses, ela saiu para isso aqui. Quer dizer, Fantástico. uma coisa bem interessante, E dá para bem perceber que legal, tem tá? uma expansão mesmo ali, né, na região dos Exato, prés. a expansão que você quer dar, né? Que você Sim. programa no teu projeto, né, Milani? Não, E não é nada assim, é um acaso, entendeu? sim. E Então, se eu quero projetar, como que você se eu consegue quero, fazer por o exemplo, formato desse arco em nitinol? você manipula o arco no etanol. Sim. Você manipula o arco, bota no formato que você quer, e finalmente, no último arco, você entra com 16 aços. E aí a Tá. formabilidade é maior, entendeu? Sim, sim. Então, fica bem Aí que você interessante. faz o último ajuste. Exatamente, exatamente. Da forma do arco. E aí Sim, você sim. pergunta para mim, e o ajuste dos toques, né? Porque, caramba, e os toques? Você está com fio redondo, não tem problema. Você chega no final do tratamento aqui, isso aqui é uma imagem do final, com o 3D Bolt na boca ainda, tá? E aí você tem aí, o aparelho está na boca, mas eu preciso dar os toques progressivos, fazer aquela ortodontia que a gente está acostumado a fazer. Então agora você tira tudo, escaneia, bota no software e dá os toques progressivos e coloca os aligners. Aí você termina com 3 aligners superiores, 3 superiores, para dar os toques progressivos, entendeu? Entendi. Então você diz, eu quero tanto de toque no incisivo, tanto de toque no lateral, tanto de toque no pré, e você dá. Ou seja, então eu tenho todo o meu toque individual dado pelos aligners finais, que já é a contenção, né, Milani? Na hora que o paciente coloca esse aligner para dormir, usar 14 horas, ou seja, dormir, usar mais 4 horas, ele já está de contenção. Então já Entendi. é o final do tratamento, entendeu? Sim. Já é o final do tratamento. Muito Tá todo mundo interessante. ouvindo, o pessoal está participando, tá, né? Tem alguma Tá, pergunta, é Milani? que na Manda bem aí. verdade, eu vou deixar as perguntas para o final, porque como tá bem interessante, o que eu estou fazendo? Tá sem os comentários para que possa pegar a imagem inteira. E Ah, aí tá. depois no final eu vou pegar todas as perguntas. Aí eu já te Ok. faço tudo. Deve ter bastante, porque eu já vi algumas aí. Ó, dá uma olhadinha nesse caso aqui. Esse caso é bem interessante. Olha só, a mina tem um black space na inferior, tá vendo aqui? Nas incisivos. Tem uma mordida Sim. aberta, tá? Com discrepância de Bolton. E finalizamos assim, ó, com os Nossa, elásticos fantástico. de estercotação de canino, entendeu? E o canino tem uma angulação muito grande, mesial, e isso favorecia para o apiamento superior. E aí nós fizemos a correção dessa angulação do canino, tá? E do outro lado, mesma coisa, o canino tinha também uma discrepância de Bolton e uma angulação muito grande. Então, eu diminui a angulação do canino e diminui o tamanho do canino também. Então, olha aí o resultado. E Tá? você Olha, arrumou a você angulação percebe só, bem. só com arco, só colando. Só com 3D Bolt, só com Fantástico. 3D Bolt, só com 3D Bolt. Angulação, extrusão, aquela coisa de você, vou extruir aqui 1,5 mm com a line, é uma dificuldade do tamanho de um trem, entendeu? Cara, extrui tudinho com 3D Bolt, faz todo o movimento com 3D Bolt, deixa somente os toques progressivos para os aligners, Entendi. entendeu? Você vai conjugar o 3D Bolt ao aligner e você vai potencializar seu tratamento, e o tratamento é todo feito sem dificuldade, porque você está dando ao aparelho aquilo que ele faz mais fácil. Vamos lá. Entendi. Eu sei que o movimento de rotação de premolares é difícil para aligner, então eu não faço com aligner, eu faço com 3D Bolt. Eu sei que extruir e intruir dentes é muito difícil com aligner. Sim. É complicado, é chato. Então faz com 3D Bolt e comigo parafuso. Depois joga o aligner para fazer os toques progressivos, entendeu?
E aí, na Entendi. verdade, você usa o seu próprio aligner. Você usa no nosso caso, é o My Aligner. Cada um faz o seu aligner no seu consultório, entendeu? Sim, Então, você joga o custo lá embaixo e dá uma perfeição de tratamento, entendeu? Olha entendi. aqui, ó. Aí o fio está bem incisal, cervical, não sei se você está percebendo aqui, ó. Tô. É para extrusão, tá? Extrusão dos incisivos, que está no projeto do tratamento, entendeu? Aí você extrui. Então, na verdade, se você Extrui. colocar o arco, como no lingual, se você colocar o arco reto, você vai ter o plano, a curva de SP mantida, vai planificar. Se você colocar mais Exato. para cervical, você extrui mais o dente. Se você colocar mais E para se incisal, botar você mais ajuda a intruir. incisal, exato. Só que aí, essa intrusão é melhor você ajudar um pouco com os parafusos, com a ancoragem esquelética, entendeu? Tá. Porque É porque na região intrusão é um movimento qual difícil, né? correção de curva de SP, por exemplo, eu estou fazendo já com uma ajuda da ancoragem esquelética ou de um cantilever, pegando nos molares, entendeu? Um Entendi. cantilever bem delicadinho, pegando nos molares. Enfim, é ortodontia. Quando chega no final, você faz o seu projeto de finalização. Aqui, por exemplo, vou dar o acabamento do caso, tá? Aí eu Tá. vou aqui, dei o acabamento no software, gero 3 alinhadores superiores, 3 inferiores e termino o caso. Olha o que Entendi. está acontecendo. A hora que você Aí você, tira, então, na verdade, o 3D Bolt, você já faz um scanner, já faz uma isso, placa para a pessoa, isso, põe a placa e isso, depois já faz o aligner. Porque, na verdade, a placa para contenção é como um aligner. Seria mais ou menos isso. exatamente, exatamente, exatamente. Fantástico, fantástico. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é uma evolução fantástica. Aí você consegue chegar nisso que eu estou sempre falando, entendeu? Um tratamento confortável e imperceptível. Esse é o Fantástico. ponto, entendeu? Sem abrir mão das nossos objetivos como ortodontistas, entendeu? Sim. Então E, é por aí. e como que é a higienização do paciente? Bom, a higienização da arcada inferior, por exemplo, aqui você está vendo uma imagem aqui, deixa eu levantar, deixa eu pegar uma imagem mais próxima, só um pouquinho, Milani. Por exemplo, aqui, tá? Você vai higienizar, você tem aí na região anterior a passagem do fio de forma oblíqua, tá? Sim. Então você inclina o fio, você consegue passar o fio na região de distal de canino a distal de canino com o fio dental de forma oblíqua. Na região posterior, a dificuldade de higienização é maior. E se os pacientes são pacientes já adultos aí você consegue passar o passador de fio. Tá. Pacientes mais jovens, 12, 14, 16, 17, aí você tem dificuldade de higienizar realmente. E aí a gente vai ter que higienizar muito bem com abitufo e com passadorzinho de fio, um superfloss, mas assim, alguma dificuldade vai ter sim, sem Tá. dúvida nenhuma. Sim, como qualquer Tá? aparelho, como o lingual também dá mais Como lingual dificuldade, como o também, aparelho como vestibular dá lingual. dificuldade, como qualquer outro. Exatamente. E Entendeu? comparando com os outros, na verdade, ele acaba sendo mais fácil, porque não tem aquele acúmulo, né, de biofilme como tem os outros. Exatamente. E para Exatamente. você colocar essa resina, você tem algum instrumental específico ou você coloca direto? Não, a gente tem um Sputnik adaptado para isso, tá? E uma sonda, entendeu? Você consegue colocar. Se você conseguir comparar, por exemplo, Milani, o que a gente tem aí hoje, que a maioria das pessoas colocam, entendeu? Um aparelho vestibular metálico, um aparelho aligner que a gente também coloca, mas a gente coloca num custo menor, entendeu? Sim, O lingual com o vestibular inferior, são as opções, tá? O lingual sim, superior e inferior, que é desconfortável na arcada inferior, a gente sabe disso. Mas se você usar esse mini tubo também não é muito estético, mas se você usar esse aqui, cara, esse é fantástico. Essa foi a primeira turma que nós demos o curso aqui, com 30 alunos, e aqui a segunda turma com 25 alunos. Foi bem legal. fantástico, E o terceiro vai ser agora em Natal, em Portugal e Natal. fantástico. Faça mais perguntas, amigo. Estamos Vamos aqui, eu lá, eu estou aqui vou, para ler vou abrir para... agora os comentários, agora sim, então, para ver o que Isso, que tem de isso. pergunta. Manda aí. Vamos lá, vou voltar aqui, vou pegar os comentários lá do início, que na verdade Tá eu vi bom. que tinha os comentários, mas eu acabei. Vamos lá, se tem alguma pergunta aqui. Ah, aqui ó, pergunta, Felipe. O Felipe na verdade falou que a desoclusão ajuda. O grande Felipe, né? Parceiro de curso seu aí. Abraço, Felipe. Exato, exato. Desoclusão ajuda na O... movimentação. Ó, o Mauro também tá aqui, ó. Mauro Melo, técnica fantástica. Doutor Garcia, você criou essa técnica? Na verdade, a gente evoluiu a técnica, tá? Na verdade, ela vem... vamos lá, vamos falar da ortodontia como um todo.
Quem foi que criou a ortodontia vestibular? Difícil, hein? Tu entendeu? Quem foi que criou o straight wire? Nós sabemos quem criou. Mas vamos lá, mas quem foi que criou as técnicas Os vestibular? microparafuso. Ninguém sabe. Na Na verdade, essa verdade, coisa vem evoluindo, você vem sabe a evoluindo. publicação, mas quem criou, na verdade, às vezes não é quem publicou. Na verdade, a primeira publicação é de 2000, tá? Do Aldo Marti, onde ele fazia pequenos movimentos, entendeu? Pequenos. Depois veio lá o Musilli, que aí o Musilli criou a BFO, criou a técnica BFO. Só que a técnica do Musilli, ela não é ocluso palatal. Sim, Ela é só palatina e lingual, tá? entendi. E aí vem o Cosolino e a Ana Marinello, que publicaram um livro, tem um livro publicado, e eles falam também no livro inteiro de não usar a oclusal, não usam a oclusal. Mas em 2007 o de Alessandro foi lá e disse, põe um fio na oclusal. Que aí eu acho que foi fantástico, foi um divisor de águas, entendeu? E foi com que nós fizemos o curso lá na Itália, em Milão. E isso fizemos em maio, foi abril desse ano de 2019 que passou. E em seguida eu disse, olha, Ney, isso está bem, isso funciona bem, só que isso precisa ser Aprimorado. lapidado. Precisa ser lapidado. Vamos colocar o 3D nessa história, vamos estabelecer desgaste, quanto vai protruir, a forma do arco que a gente vai estabelecer para ter controle. Enfim, uma ortodontia como outra qualquer. Uma ortodontia com parâmetros, entendeu? E não simplesmente colocar um arco e dar a forma que o arco está, entendeu? E protruir, expandir de forma desordenada. Não de qualquer forma, né? Você não faz esperado, não esperado. Eu tenho que ter previsibilidade na minha ortodontia, entendeu? Sim. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. O doutor disse que a troca de arco todos a cada 60 dias. Em que zona do dente cola o arco? Tem guia de posicionamento como o bracket? Bem, a zona do dente você já falou. Agora, tem algum guia de posicionamento quando é como o bracket? Não. Você coloca o fio na oclusal dos dentes. E o limite, se você não quer extrusão nem intrusão, o limite vertical que vai pegar na lingual ou na palatina é o limite da oclusal, o limite vertical. Tá. Então, com muita frequência, você começa a colagem pelos premolares. Tá? Tá. Agora, uma pergunta que o senhor então, imagina. Pode falar. Quando você tem, por exemplo, você tem um primeiro pré que está instruído, você tem um segundo pré intruído, você vai passar o arco, você tem esse desnível. Nesse levante, você deixa o toque nos dois dentes, ou, por exemplo, o segundo pré que está intruído fica sem toque, ou o primeiro fica com toque? Você quer me complicar, né, Milene? Mas eu vou... Não, é que ela falou da colagem, agora veio. Eu falei, calma aí. Tudo bem. Se você tem um premolar instruído, tá, e essa extrusão é uma extrusão grande, uma extrusão de 3 milímetros, você coloca um microparafuso e você intrui esse premolar junto com o fio passando, e aí você está fazendo o trabalho certinho. Se você tem uma extrusão de 1 milímetro e uma intrusão de 1 milímetro, um vai intruir, outro vai instruir, isso vai acontecer como a gente faz com os brackets, entendeu? Mas se a coisa ela é exagerada, você vai precisar, para você ter domínio, você vai ter auxílio da ancoragem esquelética. Não sei, acho que eu respondi bem a sua pergunta. Vem pergunta, você vai tratar caso cirúrgico? Claro, trato caso cirúrgico, trato caso não cirúrgico, essa técnica, não tem problema nenhum. Entendi. O que eu preciso saber é quanto que eu vou movimentar o dente, entendeu? Para onde eu vou levar e se eu vou precisar de torque ou não. Não, e principalmente, então, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você faz um planejamento fantástico para a cirurgia, então, quer dizer, acho que para você fazer o planejamento cirúrgico com essa técnica vai ser muito tranquilo. É verdade. Dá uma olhadinha nesse arco inferior aqui, que eu vou mostrar aqui, de uma paciente que está finalizando o tratamento. Essa paciente estava programada para usar o lingual superior e inferior. Eu trabalhei com o lingual nela há uns 6 meses. Depois eu tirei o lingual, coloquei o 3D Bolt superior e coloquei o 3D Bolt inferior também. Tá? Isso é uma classe 2 com 2 extrações fazendo um retratamento. Tá? Então, olha a situação dela aqui. Tem aqui a panorâmica, a teleradiografia. E vamos lá. As periapicais, tudo dentro dos parâmetros da ortodontia. Muito bem. Aí a gente colocou aqui o primeiro arco inferior, fazendo os binários e as rotações dos premolares e desgaste interproximal. Então, o caso era assim, inicialmente. Tá? E eu vou mostrar uma evolução aqui de 5 meses da arcada inferior. Tá? E superior também. Olha aqui. Está aqui o projeto dela do lingual, tá? Que também a gente faz o mesmo processo. Tá? Todo o planejamento tridimensional.
tá? E o superior também, todo o trabalho, tá vendo? Com perda de ancoragem, alteração da forma. O inferior, com desgaste interproximal, mudança de forma de ar, pequena protrusão. Muito bem. E aqui está o inicial e final, inicial e final, inicial e final, inicial e final. Ela está assim hoje. Olha que coisa linda, cara. O que é que eu estou faltando fazer desse lado direito? Nada. Não preciso fazer mais nada, a não ser intercuspidar, tá? E extruir um pouquinho o lateral. E o lado esquerdo, só extruir o canino e angular um pouco na mesial. É o que está faltando. É isso que a gente está fazendo hoje nela, para finalizar. Vamos trabalhar, vamos terminar esse caso em 1 ano e meio, um ano e um pouquinho. No caso, e aí eu estou fechando espaço com as alças de retração, tá vendo aí? Sim. Essas são alças com fio australiano e funciona muito bem. Tá? Fantástico. E aqui o arco inferior, ainda no fio 14. Quando entrar no 16, a formabilidade é maior e aí eu tenho a forma correta do arco. Entendeu? Fantástico. Muito bem. Cadê as perguntas? Vamos. Como você faz a resina um tubo? Essa resina é colocada, Milani, com um enceramento no arco, tá? Então o arco é encerado e você está vendo aqui, essa resina, o fio desliza sobre a resina, dentro da resina. Por exemplo, você disser, agora sim, eu quero ter mais controle de rotação no canino. Aí eu aumento a amplitude da resina, é como se eu estivesse aumentando o braquete, entendeu? Entendi. O bracket. Então, o deslizamento é feito do fio dentro da resina sem play. Sem play quer dizer, não tem folga. Entendi. Então, eu tenho uma resposta muito, muito, muito rápida no tratamento. Entendeu? Entendi. Isso aqui é um acessório que a gente está fazendo para a correção da curva de espelho. Então, Tá. é um dispositivo de um cantilever de TMA fixado no molar sem bracket, um botão no canino, nos dois caninos direito e esquerdo, e o fio passando mais incisal na lingual. Entendi. Então, a gente corrige a curva de SP. Tá? Como corrigir a curva de SP? Enfim, estamos aí desenvolvendo essa técnica, eu e o Ney, e a Cristina lá no consultório, e eu tenho certeza que as pessoas vão... Quem está usando está muito, muito encantado, entendeu? Sim, não, eu estou encantado com a técnica aqui, Guaraci. Ó, vamos ter mais perguntas aqui. Como você posiciona o arco para corrigir rotações? Boa pergunta. Deixa eu pegar aqui um arquivo que aí fica bem legal. Eu costumo dizer para os meus alunos, e você deve dizer a mesma coisa, que na hora que você olha para o fio, você sabe o movimento que ele vai fazer no dente, entendeu? Sim. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo um fio que está fazendo uma curva no premolar que tem 54 graus de rotação. Eu sei porque esse caso foi feito, todos eles são feitos no 3D, então eu sei quantos graus tem cada dente para corrigir, tá? Então, esse fio está fazendo uma rotação nesse premolar. Então, na hora de colocar o fio aí, eu vou pegar o sulco central do premolar e colocar o arco. Eu preciso ter 2 Sputniks, segurar, e alguém vai colocar a resina e polimerizar para mim. Eu posiciono o fio e a terceira mão e quarta mão é que vai botar a resina e polimerizar. Entendi. Então é isso aqui que você está vendo. Aí eu coloco o binário, como qualquer outra técnica, para facilitar o movimento. Sim. Isso vai acontecer, entendeu? Entendi. E aí você roda a dente de até, olha aqui, já todo girado para molar. Fantástico. Aqui, todo girado. Enfim, como era antes e como na sequência do tratamento. Eu vi que você coloca botão também para fazer força binária. Isso. Com isso, como toda outra técnica pode fazer, entendeu? Sim. O fio ele vai dar o guia e o binário vai ajudar a fazer a rotação. Fantástico. Uso de elásticos, entendeu? E a gente estava trabalhando com os casos bem complexos, entendeu, Milani? Para sair da limitação, para que essa técnica não tenha limitação. Aqui é a sequência toda do caso. Deixa eu te mostrar aqui mais uma aqui. Tem mais uma pergunta, Milani? Vê se tem alguma para a gente responder. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a ordem da colagem? Por onde você começa essa colagem? Você começa a colagem no segundo pré, mas vamos supor que você tenha um pré-molar bem posicionado, o primeiro pré-molar, então você começa por ele.
Tá, E aí vai no outro premolar e estabelece o posicionamento da linha média do arco, e aí em seguida começa a fazer as movimentações, entendi. entendeu? Esse é o sistema de colagem. Na hora de recolar, de tirar o arco, você tira só a resina superficial e deixa a canaleta de resina. Você não tira tudo. Entendi. Ó, o Hélio está fazendo uma pergunta aqui. Onde que você. Cadê? Perdi aqui. Pode dar uma dica para ter acesso ao fio australiano? Onde compra o fio australiano? Eu compro no Mercado Livre. Eu compro no Mercado Livre, ou quando vou a Portugal. Aí tem um Sim, grande lá, amigo. lá é Um fácil grande arrumar. amigo. Exato. Aí ele compra o australiano. E eu. Olha esse caso aqui. Esse caso é um caso onde eu fiz um caso cirúrgico, tá? Que a gente está trabalhando nele. Vai operar agora. Vai operar por esses dias. E aí nós colocamos o 3D Bolt superior e o vestibular inferior. Você pode também fazer isso, tá? Fazer um Tá, mix. E aí você pergunta, por que você botou o vestibular inferior? Porque eu tinha muita curva de SP. Então, com a curva de SP muito acentuada, eu prefiro entrar com o aparelho vestibular cerâmico, autoligado, e em seguida eu tiro e coloco o aparelho 3D Bolt, depois que eu corrigi a curva de SP. tá, Ou usar o acessório vestibular, como eu mostrei, de correção de curva de SP. tá. O cantilever. Mas aqui fizemos o projeto tridimensional dela, bidimensional, tá? Fizemos o projeto do sorriso também, ela tinha um desgaste muito grande nos incisivos, está vendo aqui? E aí foi feito o DSD, para ela fazer a reabilitação, tá? Aqui ó, foi feito o DSD. E em seguida eu precisei corrigir os torques. E aí como é que você vai corrigir os torques com um fio redondo? E aí tem um segredo, né? Não sei se eu falo agora ou não falo, né, Milani? Tá? Mas aqui está mostrando como a gente corrige o torque, entendeu? Os incisivos. Você vê bem aqui, ó. O antes e o depois no preparo pré-cirúrgico, entendeu? Entendi. De um lado direito e lado esquerdo. Uma superposição tridimensional do caso, tá? E aí você consegue fazer com alças, essas alças que vocês estão vendo aqui, eu consigo fazer, tá? Sim, Então eu deixo as alças aquém dos incisivos e fixo a região posterior primeiro. E aí abro a alça e levo lá na incisão. Dos 4 incisivos, ela vai dar um toque lingual. entendi. Entendeu? A alça fica aberta e você traz na Isso, e alça. eu boto mais incisão. Aí os 4 incisivos, eles inclinam-se para lingual. Entendi. Entendeu? Então você consegue fazer isso. Então tem várias formas de você fazer o controle do torque também com o 3D Bolt, entendeu? Sim, não, fantástico, fantástico. Ou seja, na verdade vocês estão cada vez aperfeiçoando mais, eu acho que daqui a pouco vocês vão fazer praticamente tudo com o 3D Bolt, né? Exato. Conheço vocês aí, A ideia é essa, entendeu, Milani? A ideia é essa. eu Deixa eu aqui um sei, pouquinho de luz, está muito escuro aqui. sei como vocês trabalham aí, você, o Ney, o Felipe, o Mauro, o Ney, um abraço também, o Ney. E eu sei como vocês trabalham, são muito sérios e não é à toa que vocês estão fazendo esse trabalho aí, que é muito bonito. Vocês estão de parabéns. Belo trabalho Obrigado, mesmo. Milani. Deixa eu só te mostrar mais uma imagem que acho que você vai gostar de ver. Quem gosta de ortodontia, isso aqui é a maneira antiga, os primórdios da ortodontia, onde tinha uma matriz, onde nós levávamos os dentes em direção a essa matriz. Não existia colagem direta, não existia resina composta, entendeu? E o que a gente faz, na verdade, é alguma coisa como isso aqui, que me parece ser muito semelhante ao que nós começamos a fazer no passado, entendeu? Entendi. E o que eu percebo é que a coisa se torna mais simples, entendeu? Sim. Entendeu, Milani? Então, a gente está saindo por uma simplicidade de controle de movimentos, junto com os aligners, e isso nos deixa bem confortável. Sim. Fico feliz aí pelo convite, Milani. Brigadíssimo, tá? Eu que agradeço, professor fantástico aí, com uma técnica extremamente inovadora. Então, eu queria te agradecer muito mesmo por ter aceito esse convite. Agradeço imensamente o convite. Claro que eu não poderia deixar de aceitar o seu convite. Você é um ícone dentro da ortodontia brasileira e em Portugal também, entendeu? Então, eu acompanho seu trabalho a todo o tempo. Obrigado, Milani. E tudo de bom. E parabéns pelo trabalho que você está executando. Obrigado. Para vocês também, parabéns aí, que é fantástico. E nós vamos falando.